Graça e paz, amados de Deus. Olha ele aí, rapaz. Chegou, hein? Começando em Jerusalém, o cristianismo em seus começos, livro 2, Jimmy Dunn, ou Jimmy Dow, da editora Paulus, em parceria com a Biblioteca Teológica. Olha, rapaz, um calhamaço de mais de 1.600 páginas. Meu irmão, que é isso, hein? Gente, é top de linha. Vamos mostrar para você aqui o sumário, trechinhos aqui, um aperitivo aí para você saber aí como é que é esta obra. Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se inscreve aí, cara, não faz parte da família Point ainda não? Aí, ó, 2 segundos para você fazer parte da família Point, ó. 2, pronto, já faz parte. Ative o sininho da notificação para você receber as novidades. Você que está novo aí, chegando no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, deixe o seu like, faça seu comentário. Dá uma olhadinha na nossa playlist também, tem muita coisa boa. Vários cursos, né? Cursos que eu digo né? São vídeos, né? Nos quais você vai assistir vários aí, vai ter um bom aprendizado. Tá certo? Temos teologia para iniciantes, teologia paulina, teologia pentecostal, curso de história da filosofia, muita coisa boa. Dá uma olhadinha na nossa playlist, nossas mensagens e estamos aí compartilhando conhecimento, né, na internet ou nas internets da vida, tá certo? E nós vamos mostrar aí. Interessante, olha a sinopse aqui, que coisa linda, cara. Meu Deus do céu, mais de 1.600 páginas. O volume 1 tem 1.200 páginas, hein? É uma trilogia, para você que não sabe. Ainda vão lançar, possivelmente, ano que vem, né? O terceiro volume. Mas veja o que diz aqui, ó. O segundo volume. Falecido em 2020, Jim Down é considerado um dos principais eruditos bíblicos em sua geração, tendo escrito estudos inovadores sobre o Novo Testamento e trabalhos exemplares sobre a teologia de Paulo. Dan volta sua pena nesta obra ao surgimento do cristianismo, começando em Jerusalém, é o segundo volume de sua trilogia monumental, Cristianismo em seus começos, que cobrirá os primeiros 120 anos da fé cristã. Então, veja bem, se essa obra que tem 1.600 páginas, já a primeira 1.200, já tem 2.800. Possivelmente o próximo volume também vai ter mais de 1.000 páginas, então é uma obra aí aproximadamente de 3.000 páginas, cara. É muita coisa. Diz aqui, ó. Neste segundo volume, Dan cobre a formação e o desenvolvimento inicial da fé cristã entre os anos 30 e 70 da era cristã, após delinear a busca pela igreja histórica de maneira paralela à busca pelo Jesus histórico e revisar as fontes. Jimmy Dow segue o curso do movimento decorrente de Jesus, começando em Jerusalém. Só lembrando você, estamos fazendo uma live, depois várias lives já temos já, estudando o primeiro volume, tá? Desde as páginas iniciais, depois você dá uma olhadinha lá, a série de lives, Cristianismo em seus começos, já postamos mais de 10 lives. Se você quiser acompanhar as lives, acompanhando os estudos do primeiro volume, a gente está fazendo isso, tá? Dan abre o estudo com uma análise minuciosa do que pode ser dito sobre a primeira comunidade de Jerusalém, os helenistas, a missão de Pedro e o surgimento de Paulo. Em seguida, se concentra apenas em Paulo, a cronologia de sua vida e missão, sua compreensão de seu chamado como apóstolo e o caráter das igrejas que ele fundou. A terceira parte da obra traça os últimos dias e legados literários das 3 principais figuras da primeira geração do cristianismo: Paulo, Pedro e Tiago, o irmão de Jesus. Escrito com perspicácia acadêmica inigualável, mais acessível a uma ampla gama de leitores, começando em Jerusalém, inclui interação detalhada com vasta riqueza de literatura secundária sobre os diversos assuntos abordados. E aí, queridos, olha só, hein? Ó, começando em Jerusalém, chegou no dia do meu aniversário, né? Chegou no dia 5 de janeiro, uma obra que foi escrita em 2009, certo? E lançada agora no final de 2023, né? Cadê aqui a data aqui, ó? 5/1/24, foi do meu aniversário, foi na sexta-feira, me presenteei, por assim dizer, né? Com essa obra. Vou mostrar para você aqui o índice. Temos aqui o prefácio, parte 6, ele começa, certo? Da onde ele parou. O primeiro volume, parte 5, vai até a parte 5. Aí ele começa esse segundo volume da parte 6, mas ainda bem que começa zerado as páginas, né? Tem obras que seguem a numeração da página. Começa, por exemplo, da página 1200, onde parou. Pelo menos essa aqui zera a página, eu prefiro assim. Parte 6, escrevendo uma história dos começos do cristianismo. A busca pela igreja histórica, muito interessante, né? Muitos estudos voltaram-se para a busca do Jesus histórico.
Ele faz essa busca pela igreja histórica, definindo termos de Jesus a Paulo, da seita judaica à religião gentia, as fontes externas, os atos dos apóstolos, os discursos em Atos, as cartas de Paulo, a tradição de Jesus, conclusão e uma nota sobre o procedismo, ou melhor, procedimento. Parte 7, ó. Só lembrando você, se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp aqui do Ponte Teológico, aqui embaixo nos comentários tem o link do Apoia. Se torna nosso apoiador a partir de R$10. Você vai fazer parte do nosso grupo do WhatsApp de teologia, onde a gente fala sobre as promoções, a gente fala sobre os lançamentos, sobre obras teológicas assim, desse peso, desse naipe. E se você fizer parte, for nosso patrocinador mensal, através do Apoia-se, nós vamos, dentro em breve, quando batermos a meta financeira que você vai ver lá, vamos começar a sortear livros de teologia mensalmente para os apoiadores. O nosso intuito é esse ano a gente fechar a meta lá que você vai ver lá na plataforma do Apoia-se, tá certo? Aí a oportunidade de você fazer parte da família Ponte no Zap Zap. Parte 7, a primeira fase, começando em Jerusalém, uma comunidade ou várias, entre a Páscoa e o Pentecostes. Comunidades mais primitivas, o caráter social da primeira comunidade cristã, o caráter religioso da primeira comunidade cristã, lideranças, crenças sobre Jesus, o significado da morte de Jesus, em suma, uma seita messiânica. Os helenistas e a primeira expansão, uma nova fase. Quem eram os helenistas? Os 7, Estevão, o discurso atribuído a Estevão, a primeira perseguição, contra quem foi dirigida? A missão de Filipe, o avanço em Antioquia, uma teologia helenista antioquena? Na página 400. A emergência de Paulo, a infância e a educação de Paulo, o perseguidor, aproximando-se de Damasco por volta do meio-dia, a origem do evangelho de Paulo, as consequências imediatas do período do túnel. A missão de Pedro, missão, a circuncisão, Cesareia como ponto crucial, a conversão de Pedro, a aceitação de Cornélio, tempos de angústia sob Herodes Agripa I, uma teologia petrina distinta. Crises e confrontação. Missão de Antioquia, a crise, concílio de Jerusalém, confronto, incidente de Antioquia, a verdade do Evangelho, o resultado. Parte 8, o apóstolo dos gentios. Datas, destinações e distâncias, cronologia da vida e missão de Paulo, viagens e sofrimentos. Paulo, o apóstolo, o segundo fundador do cristianismo, quem Paulo pensava que era? Interessante, hein? O apóstolo, a estratégia de Paulo, as táticas de Paulo, os cooperadores de Paulo, o evangelho de Paulo, o apóstolo, o pastor, escritor de cartas. Igrejas paulinas. Por que igreja? Igrejas domésticas, evidência arqueológica, associação, culto religioso. A composição social das igrejas de Paulo, a organização das igrejas de Paulo, suas reuniões, fronteiras, a rede cristã. Conclusão. A missão no Egeu, a fase 1, a missão Egeia, o início da missão Egeia, confrontação em Atenas, a fundação da igreja em Corinto, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, a carta de Paulo aos Gálatas. Missão no Egeu, a fase 2, intervalo, a fundação da igreja em Éfeso, entre Éfeso e Corinto. A primeira das cartas de Paulo aos Coríntios, a porta bateu sozinha por causa do vento, você ouviu. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, primeira. A terceira carta de Paulo aos Coríntios. A quarta carta de Paulo aos Coríntios, que nós chamamos de 2 Coríntios. Muito interessante, eu gosto desse tema aqui. O fechamento de um capítulo, um circuito final, as razões para Romanos, a carta de Paulo a Roma, a coleta, o testamento de Paulo. Alto nível, né, cara? Jimmy Down é alto nível, cara. O fim do começo, a paixão de Paulo, a prisão em Jerusalém, provas e tribulações, e assim para Roma, carta de Paulo aos Filipenses, a carta de Paulo a Filemão, a carta aos Colossenses. Quando Paulo morreu? Pedro, sem voz, a missão posterior de Pedro, a perseguição sob Nero, o martírio de Pedro, a importância duradoura de Pedro, catástrofe da Judéia, a igreja em Jerusalém, a morte de Tiago. O que aconteceu com a igreja de Jerusalém? A queda de Jerusalém, o legado da liderança da primeira geração. Paulo, a carta aos Efésios, Tiago, a carta de Tiago, Pedro, a carta de Pedro, 1 Pedro, o fim do começo, abreviações, bibliografia. Achei interessante isso aqui, ó. Cadê? Onde está? Li um título aqui que eu achei interessante. Uma teologia. Essa aqui, ó. Quem Paulo pensava que era? Eu tinha separado uma outra coisa pra gente ler, mas vamos dar uma olhadinha pra ver o que ele fala aqui, ó. 675. Quem Paulo pensava que era? Vamos lá. Rapaz, é um tijolo, cara. 675. É uma obra acadêmica.
todas as páginas praticamente, ó, com muitas notas, né, de rodapé, notas extensas, tá vendo? Aqui nesse caso não foi, mas aqui, ó, já tem, ó. Então, uma obra... Cadê? Quem Paulo pensava que era? Vamos ver como ele escreve. Talvez você não conheça numa obra do Jim Down. Então você vai ver aqui, ó. A obra é tão extensa, tão calhamaça que é até difícil abrir o livro, mas vamos lá. Ó, surpreendentemente, essa questão bastante óbvia, raramente foi colocada de forma tão direta. A questão parece ter sido amplamente escondida por trás do interesse tradicional no que Paulo ensina e do interesse mais recentemente como ele atuou. Mas as perguntas como Paulo pensava sobre si mesmo, ou como Paulo teria se apresentado a um estranho, permanecem válidas, seja na terminologia mais antiga da autocompreensão ou autodefinição, ou na mais recente terminologia mais atual na moda de identidade. É claro que, como nossa resposta depende do que Paulo escreveu, a pergunta pode ser colocada com mais precisão como quem Paulo disse que ele era. Mas mantenho a pergunta como feita porque o próprio Paulo, assim como sua missão, funcionou como divisor de águas entre o judaísmo e o cristianismo, mais de fato do que Jesus. Assim, a questão de como Paulo pensava a si mesmo, se puder ser respondida adequadamente, deverá fornecer importantes insights sobre este momento crucial do surgimento do cristianismo, de fato, sobre a contínua sobreposição entre cristianismo e judaísmo. Da forma como feita em sua forma inglesa e em português, a questão também apresenta uma espécie de duplo sentido. Ela é tanto uma pergunta direta quanto uma questão que reflete a perplexidade, a indignação que Paulo evidentemente provocava em muitos judeus e gentios. Que ele pensa que é? Estabelecendo um tom apropriado à medida que tentamos para respondê-la. Em várias passagens de suas cartas, Paulo fala em termos explicitamente autobiográficos, além da autoapresentação que ele incluía em suas cartas, onde ele frequentemente se descreve como Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo. Os termos mais relevantes são, ele vai citando aqui, ó, você pode parar o vídeo aí para ler. Romanos 1, sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Romanos 11:13, sou apóstolo dos gentios. Romanos 15:16, um ministro de Cristo Jesus para os gentios, servindo o evangelho de Cristo como sacerdote. Tá vendo? Vamos ver aqui do início aqui. Passamos aqui já do sumário. Aí tem prefácios, né? Vou mostrar para você como que ele começa. O prefácio, né? A partir da página 15. Ó. E aí tem aí mais 1, 2, 3, 4 páginas de prefácio escrito em outubro de 2007, escrevendo uma história dos começos do cristianismo. Tá vendo? Aí já começa aqui, ó, capítulo 20. Ele parte, esse é o segundo volume da trilogia, então por isso que ele começa a partir do capítulo 20. O volume 1 vai até o capítulo 19, entendeu? Temos o review também aqui do primeiro volume, né? Cristianismo e seus começos de Mindau. Só você procurar depois para você ver o review. A busca pela igreja histórica, olha o que ele fala. A busca do Jesus histórico é uma das poucas frases e interesses que escapou da loja fechada do Novo Testamento e da pesquisa teológica especializada. Isso é totalmente compreensível, dado o fascínio que uma figura tão memorável está destinada a despertar e os diversos resultados da busca, como ela realmente foi levada. Essa busca foi o assunto principal do volume 1, Jesus recordado, né? Cristianismo e seus começos. Mas a busca pela igreja histórica, é o volume que nós falamos aqui, que tem um review aqui no canal. Mas a busca pela igreja histórica tem sido igualmente fascinante, igualmente repleta de resultados possivelmente desafiadores ou até ameaçadores, e ela absorveu a pesquisa acadêmica em igual medida, embora tenha causado muito menos impacto fora dos bosques da academia. Foi o que eu falei, ó. Fala-se muito sobre a busca do Jesus histórico, mas é a busca pela igreja histórica, quase não é mencionado. Eu, particularmente, nunca tinha lido nada a respeito. Pois é. Então, o Jim Down vai enfocar essa questão, porque a academia ignorou. Uma curiosidade da pesquisa acadêmica do século XX é que, tanto mais desconhecido ou incognoscível Jesus se dizia, mais confiantes os estudiosos muitas vezes ficavam de que sabiam o suficiente sobre a igreja histórica. As formas atuais da tradição de Jesus poderiam ser usadas para nos dizer mais sobre as igrejas que usavam a tradição do que sobre Jesus, a quem a tradição dava testemunho. Tá vendo? Cara, é alto nível demais, cara. A gente está estudando aí, pessoal, né? O volume 1, Jesus recordado, Jesus Remembered, né? O volume 1, cara, é alto nível, muito conhecimento, é muito conteúdo, cara. É um curso, né? É um curso aí de doutorado, vai ficar doutor em cristianismo nos seus começos. Então ele está falando só sobre a busca pela igreja histórica aqui. Eu vou passar mais um pouquinho aqui. Vamos ver aqui
Aqui, ó, de Jesus a Paulo, olha. Aí você pode parar o vídeo para ler mais detalhes. Ó, aí vem aqui a segunda página, você pode ler para ler, ó, Hermann Remaros. São os autores que fizeram essa busca aí do Jesus histórico, que falaram sobre essas questões de Jesus. O Jesus da história versus o Cristo da fé. São esses temas desafiadores. A Cristologia de Jesus. Olha, tem até um esqueminha aqui, ó. Muito legal, né? Deixa eu passar aqui. Ó, da seita judaica à religião gentia. Eu separei aqui um trecho também, né, na página 323. Você pode ler um trecho também aqui, a página 323. Olha quantas notas de rodapé, ó. Quem eram os helenistas? Olha, a justa posição abrupta dos referentes helenistas e hebreus é muito reveladora. A palavra helenista, helenistas, do grego, significa alguém que usa a língua grega, equivalentemente à palavra hebreu, hebraios, presumivelmente significa alguém que fala hebraico ou aramaico. Mas há mais do que isso. Falantes de grego. Ó. Em primeiro lugar, sabemos que o grego era falado ou entendido com bastante frequência dentro e ao redor de Jerusalém, isto é, por judeus, assim como por qualquer outro que chegasse à cidade. Assim, a distinção entre falantes de grego e falantes de aramaico não pode significar que estes, os hebreus, só falavam aramaico e não entendiam grego, mas poderia significar, na verdade, que aqueles, os helenistas, falavam apenas grego e não entendiam muito ou nada de aramaico. Este poderia ser o caso se, como é mais provável, os helenistas fossem judeus da diáspora que tivessem estabelecidos em Jerusalém, que só falavam grego, a língua franca internacional do mundo mediterrâneo. Engel imagina judeus da diáspora que se aposentavam em Jerusalém, uma aspiração de retornar à pátria-mãe que as comunidades imigrantes de todo o mundo também conhecem muito bem. Cara, olha só quantas notas de rodapé. Ó. Nessa página aqui foi mais do que o texto propriamente dito, tá vendo? Cara, muita coisa. Tá vendo? Aí mais o texto aqui, e agora você vê de novo aqui, olha a quantidade de nota de rodapé. Não ignore isso, né? Tem gente que ignora a nota de rodapé, não pode não, cara. Você tem que ler tudo, conferindo aqui. Por exemplo, a probabilidade de que este tenha sido realmente o caso é imediatamente reforçada pela referência em 6:9, a sinagoga dos libertinos. Aqui, ó, libertinos, aqui, 26, olha o que ele vai comentar aqui. Aí ele vai comentar, quem eram os libertinos? Ó? Deve ter havido um corpo substancial de tais libertos, cuja identidade foi dada precisamente por suas origens de escravas, e não pelo país de onde vieram. Hegel considera que o prestígio que as realizações de Herodes, o Grande, trouxeram a Jerusalém, presumivelmente teria facilitado o retorno de proeminentes judeus da diáspora a Jerusalém. Aí volta aqui, ó. Cirineusa lá, Cirineusa, tá vendo aqui o número 27? Tu tem que vir aqui uma referência aqui, ó, 27. Fritz Meyer, né, que é um estudioso do Novo Testamento, observa que o local do enterro de uma família judia de Cirene foi descoberto em Jerusalém, citando Avigad, a Depository of Scribe, aos Charles em Cradle Valley. O Simão de Marcos, 15:21, veio de Cirene, como presumivelmente também seus dois filhos, Alexandre e Rufo. Aí continua aqui, ó, alexandrinos e outros da Cilícia. Aí vem aqui, ó, 28. Paulo, é claro, era da Cilícia. Sua irmã mais tarde disse ser residente de Jerusalém. Bruce se pergunta se o próprio Saulo havia frequentado esta sinagoga ou se, como um hebreu dos hebreus, ele poderia ter preferido uma onde a adoração fosse conduzida em hebraico. É natural se perguntar se o próprio Paulo, foi um dos que disputaram com Estevão. Cara, sensacional. Judeus da diáspora que retornaram. Aí você pode parar o vídeo aí para ler mais detalhes. Enfim, cara, é um show. São mais de 1.600 páginas, irmão. O que dizer? O que dizer dessa obra sensacional? É salgadinho o valor? É salgadinho. Mas vale a pena o investimento. Existem obras que são caras que, na minha opinião, não vale investir. Mas essa obra aqui, eu penso que sim, vale o investimento, meus nobres. Tá certo? Diz para mim aí se está no seu radar. Diz para mim aí se você já tem o volume 1. Diz para mim também nos comentários se você está acompanhando as nossas lives que nós estamos fazendo, estudando o volume 1, Jesus Remembered, Jesus recordado, né? O cristianismo e seus começos. Já temos acho que 13, 14 lives
estudando esse volume 1. Quem sabe aí futuramente, Deus permitindo, estudemos também este volume 2, Começando em Jerusalém, tá certo? Dê o seu like, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Deus te abençoe.